Muito bem, vou conversar com o nobre presidente, nobre conselheiro do Grêmio Futebol Porto Alegrense, diria eu, nobre torcedor do Grêmio Futebol Porto Alegrense, aí sim depois nobre conselheiro, aí depois nobre presidente do Conselho Deliberativo do Grêmio Futebol Porto Alegrense, doutor Milton Camargo. Boa noite, doutor Milton. Boa noite, Haroldo. É um prazer estar falando contigo e com teus ouvintes. Parabéns pela vitória, já nos abraçamos lá depois da sua conquista. Isso. Né, como amigo, sucesso, a missão não é difícil, também não é fácil, porque o senhor é aquela peça dentro do conselho, como o Dr. Regis foi, de manter o equilíbrio da casa, né, doutor Milton? Exatamente, esta, digamos, é a minha missão principal, e foi isso que me estimulou a continuar o trabalho feito pelo presidente Regis, que é exatamente tentar compor os interesses dos diversos movimentos dentro do Grêmio, pensando todos ou dirigindo toda essa energia em favor do nosso clube. Como é que o senhor viu a sua vitória, doutor Milton? Que o senhor veio como vice do doutor Regis da última eleição. O doutor Regis fez a reeleição, o senhor veio como vice, indicado pelo seguimento até do Antônio Vicente Martins e do Homero Bellini. Agora, como cabeça de uma chapa, o senhor venceu. Como é que o senhor fala da sua trajetória? O torcedor, o conselheiro e agora o presidente do conselho. Haroldo, eu até mencionei num documento que fiz chegar aos conselheiros, até para me identificar melhor. Eu sou sócio do Grêmio desde 1969. Comecei a ir a gostar do Grêmio desde os 5 anos, ou mais ou menos por essa data, estimulado pelo meu pai, um grande gremista, ainda hoje me acompanhando aos 93 anos. Legal. E depois comecei a trabalhar no departamento jurídico do Grêmio. Na época o presidente era o presidente Hélio Dourado, naquela época, meados da década de 70, não é? E fiquei no departamento jurídico muitas temporadas, passando por vários presidentes, não é? Onde me incumbia, em primeiro lugar, como advogado trabalhista, a fazer a defesa dos interesses do Grêmio na Justiça do Trabalho, e muitas defesas na Justiça Desportiva. Me lembro de vários atletas que fiz a defesa, como André Catimba, Vantuir, Vicente, para ver como é antigo isso, hein? Eu me lembro como torcedor. Hugo, Vou dar o time, doutor Milton. Manga, Wilson, Vantuir, depois me faltou aqui o colega do Vantuir, o Dirceu Jarrão. Que era o zagueiro lá do Vantuir, o senhor lembra aí pra mim ou não? Tá me dando um branco aqui. Era o Dirceu Jarrão na lateral esquerda, meio de campo, Vitor Hugo Nardella, Paulo César Lima, que depois voltou em 83. No ataque, Tarciso, André, depois o Baltazar, naquela sucessão do 9, né? E na ponta esquerda, você tinha ali o Éder e um reserva imediato, o Gerson. Exatamente, eu estava lembrando, até não tinha lembrado do Éder, porque o Gerson também foi um dos atletas em que eu fiz defesas no tribunal. O senhor lembra que o Gerson tinha um drible, ele botava o pé na bola e fazia uma volta no eixo da bola e tirava a marcação? O senhor lembra desse lance? Era um jogador muito habilidoso, um pouco problemático, né? Mas era um jogador muito habilidoso. Desse time, um dos jogadores que chegou com um enorme potencial e com muito prestígio é o Nardella, que tu referiste, e que depois não vingou no Grêmio. Parece que não vingou em time nenhum, mas ele chegou aqui com muito prestígio, vinha do interior de São Paulo, me parece. Eu digo pro senhor, sabe onde é que ele vingou? Ele foi pro Joinville e ficou lá 8 anos, e ele foi campeão, se não me engano, umas 6 vezes lá. Então até vingou, mas eu confesso que eu imaginava que tu pudesse me dizer que ele tinha vingado no Barcelona, da Itália, mas então do potencial dele no primeiro momento eu pensei nisso, mas realmente tem razão, esse foi o segmento da carreira dele, tem razão. Bom, aí o senhor fala de 79, o ano que o Grêmio foi campeão gaúcho, o Inter foi tricampeão brasileiro, né? E aí depois na virada veio algumas mudanças na vida do Grêmio, como a conquista do brasileiro, que foi a senhora mudança, e a construção o fechamento do segundo andar do Olímpico Monumental,
né? Que mais que nós podemos destacar? A chegada de Paulo Isidoro, a ida de Éder para o Atlético Mineiro, em 82 um vice... Tu és uma enciclopédia, Haroldo, eu te confesso. Eu tenho uma dificuldade enorme dessa questão cronológica. Daqui a pouco eu estou colocando um jogador de 2000 lá em 80 e pouco. Eu tenho uma dificuldade. Eu adoro fazer isso porque eu guardava esses detalhes, né? Então eu trabalho muito com todos os clubes aí, eu me lembro de tudo que... Porque eu gostava de ler jornal. Então, o que acontecia? O jornal caía na minha mão, eu começava a ler, isso eu fui memorizando e gostando, claro, do futebol. Doutor, sem contar os jogadores de botão também, né? Que tu devia ter vários times do Grêmio. Sim, eu cheguei a ter 8 times de botão, né? Na época que era panelinha e pegar ali a quadra do Estrelão. Bom, doutor Milton, é o seguinte, agora o senhor entra numa era do conselho do clube, ou dos conselhos dos clubes, que a participação do torcedor, aquele torcedor que sentava no cimento, agora senta numa senhora cadeira confortável, ele está dentro do conselho. Quer dizer, o senhor tem aí representação direta da geral, o senhor tem representação direta da social, das cadeiras, do interior do estado, dos consulados. Como é que o senhor recebeu esse espelho de conselho, presidente? Eu digo assim, Haroldo, muito bem, pelo seguinte, quem são os conselheiros, essas 300 pessoas gremistas? E o que ele tem que representar? A torcida do Grêmio, seus diversos estratos, não é? Então ele tem que representar, vamos voltar ao Olímpico, as cadeiras cativas, a social e a geral. Quer dizer, nós temos isso, o Grêmio neste momento chegou. O Grêmio hoje é extremamente democrático, exatamente para essa participação de todos os seus segmentos, né? E a geral também, e é uma realidade que nós vamos enfrentar, é nova. Nós temos alguns integrantes da geral que foram, passaram nesta escolha das diversas chapas, integrando a chapa 7, e eu estou absolutamente convencido de que eles saberão, e pode ficar tranquilos os torcedores, a torcida geral, a torcida do Grêmio, de que a condução dos trabalhos lá dentro será uma condução em que eles vão agir como conselheiros, justificando, postulando, que entendam as coisas importantes para o Grêmio, para os direitos da torcida também, pode ser uma das reivindicações, mas tudo seguindo os trâmites legais do Conselho, aguardando a hora e a vez de usar a sua voz, e depois participando no voto para que as suas reivindicações sejam as vencedoras. Eu estou absolutamente tranquilo e acho que o Grêmio hoje está bem composto com essa forma democrática de participação. Isso é um detalhe que não me preocupa na composição do atual Conselho do Grêmio. É nova, é diferente, mas não me preocupa isso. Doutor Regis saiu, foi o penúltimo presidente do Conselho Deliberativo com sede no Olímpico. O senhor será o primeiro presidente com sede na Arena. Até me mostraram lá a entrada do Conselho do Grêmio lá na Arena. O senhor espera essa transferência até quando? O ano que vem? Por março ou um pouco antes? Eu imagino, Haroldo, que seja em torno de março, né? Nós ainda não teríamos condições. Nós fizemos uma sessão inaugural por N razões. Em primeiro lugar, porque nós estávamos na época de aniversário do clube e era importante das festas, os festejos estavam todos se realizando lá, também aquela sessão comemorativa do aniversário do Grêmio teria que ser lá. E além de tudo, mais uma homenagem ao presidente Raul Regis, não é? Que foi o condutor desses últimos 6 anos, era mais do que justo que esta primeira sessão que fosse oficial do Conselho do Grêmio ainda fosse feita no seu mandato. E isso ocorreu, nós tivemos essa primeira sessão lá, que foi uma sessão absolutamente normal, né? Nos pareceu apenas enorme aquele auditório, né? que essa sessão, apesar de tudo, não foi tão concorrida, então ficou aquele enorme espaço, porque é realmente um auditório belíssimo, né? E que nós vamos ter que começar, até pelo seu formato, começar a nos acostumar, porque atualmente nós ficamos num local absolutamente apinhado, com frequência, tem conselheiros que têm que participar da reunião, assistir a reunião de pé, porque não há o número suficiente de cadeiras para abarcar todo o quadro de conselheiros do clube. Ali no Grêmio, o conselheiro fica no corredor, sai, volta, lá ele terá certamente a sua cadeira. São 315 lugares, 330 lugares lá, presidente? Eu
não lembro agora, mas é mais que isso. Eu acho que são 380, sobra lugar dos passa do número de conselheiros. Eu acho que são 380, coisa assim, o número de cadeiras que tem no novo auditório lá do Conselho. Presidente Milton Camargo, presidente do Conselho Deliberativo do Grêmio Futebol Porto Alegrense, eu faço uma pergunta bem técnica agora. Como é que é ter um filho jornalista e consagrado? Olha, é um orgulho. Realmente, até houve uma brincadeira uma vez, que durante um tempo o Gabriel era filho do Milton. Sim. E num outro tempo eu passei a ser o pai do Gabriel, não é? Porque ele realmente é um excelente jornalista, militou na imprensa, inclusive na imprensa esportiva durante uns 10 anos mais ou menos, mas há uns 2 ou 3 anos atrás ele parou definitivamente e resolveu fazer direito, seguir a carreira do pai. E hoje está no meu escritório, dividido comigo, é mais um dos advogados do nosso escritório, e sem falsa modéstia, fazendo o cartaz dele e do meu escritório, eu recebo nele, no escritório, um novo advogado, que além de tudo tem o talento da redação que ele pegou, que ele apreendeu no seu tempo de jornalismo. Quer dizer, então ele é um misto de jornalista com advogado, que realmente qualifica-o na profissão. Ele é o jornalista que saiu pelo lado do escrever, quer dizer, ele tem o talento aquilo que ele pensa, ele coloca de uma forma, com talento bem, né, dentro das regras do jogo, né, o nosso... Eu digo, e a própria advocacia, eu que sou um advogado há 40 anos, e mais 2 estagiários, eu sou um defensor de que nós temos que cada vez ser mais sintéticos na redação, porque os magistrados têm muito trabalho, não é? Então não adianta nós escrevermos 30, 50 páginas, porque só cansa e eles acabam não convencendo, mas enfastiando os magistrados. E o jornalista tem porque vocês têm a limitação do tamanho da pauta, né? Então o jornalista tem essa qualidade de conseguir ser sintético. E isso, ele carrega isso para a profissão e tem a impressão que isso vai ser uma qualificação. Aí, pegando um pouco do talento do Gabriel que o senhor vai emprestar, eu não sou Camargo, sou Mendes dos Santos, e aí eu vou pegar um pouquinho do talento do Camargo e vou falar o seguinte, presidente Milton Camargo. O senhor, na sua primeira entrevista, meio que, posso estar errado, o senhor diz assim, calma, gente, vamos acalmar, o momento é de ter mais tranquilidade, né? O atual presidente Fábio Koff, campeão do mundo, e o grande ex-presidente Paulo Odoni tiveram um confronto desde domingo, um choque de ideias, né? E aí o senhor disse, calma, em outras palavras, né, presidente? Eu acho que sim, e esta vai ser minha postura sempre, calma, tentativa de bom senso, tentativa de composição, que aliás, eu reitero, é um aprendizado que eu acrescentei, além de ser característica da minha personalidade, mas que eu acrescentei trabalhando com o Regis durante esse período, que essa é uma preocupação exaustiva do Regis de tentar sempre negociar, compor. E quando eu estou às vésperas de assumir, realmente houve esse incidente, eu não tenho como acobertar, porque ele passou por toda a imprensa, não é falado, especialmente aqui de Porto Alegre, não é? Então, isso era um momento, uma situação que não constrói e que prejudicaria esse nosso projeto de tentar realmente aproximar o Grêmio. E que vai ser um esforço que eu vou continuar fazendo, sem dúvida vou continuar fazendo, e eu embora tenha participação até agora, não é? Estou me afastando também do MGI, que é que é hoje a maior bancada no Conselho do Grêmio. A minha avaliação é que nós não podemos ter partido lá dentro nessa condição que eu ocupo. Quer dizer, todas aquelas medidas que forem favoráveis, que forem para qualificar, para melhorar o Grêmio, para ajudar o Grêmio, nós vamos nos empenhar, não interessa de onde seja a sua iniciativa, né? De qual lado que isso possa haver. Um abraço, presidente, que Deus abençoe o senhor, ilumine o senhor nas suas decisões silenciosas, porque chega um momento que o presidente do conselho tem que se fechar sozinho e pensar qual a melhor decisão para todos os gremistas. Um abraço. É verdade, Haroldo, e essa é a minha postura. Eu realmente prefiro trabalhar no silêncio, mas evidentemente continuarei atendendo a imprensa quando for solicitado. Um abraço, boa noite, um abraço para os seus ouvintes.
Obrigadão, esse é o presidente do Conselho Deliberativo do Grêmio Porto Alegrense, Milton Camargo.